Olá, estou aqui para apresentar a segunda parte do episódio com a entrevista com Marcos César. Você que perdeu a entrevista anterior, volta lá e assistiu o episódio anterior. Você que assistiu e está na expectativa do novo episódio, é agora. E ele está maravilhoso. Bora lá assistir? E eu não queria ficar no Rio de Janeiro. Eu não queria. Eu queria ser batizado, eu não era casado no papel. Pronto, eu aluguei uma casa no Paraná e fui embora. E levei minhas filhas, levei minha esposa, fomos embora. Cheguei lá, fui logo pro cartório resolver a minha questão de casamento. E para mim se batizar na Assembleia, eu tinha que se casar. E aí eu fui, casamos. E logo foi uma caravana do Rio para lá para fazer uma festa, um batismo e tal. Realizou o batismo meu e da minha esposa. E ficamos congregando lá. Gente, fiquei congregando. Foi uma festa, uma alegria. Eu tendo uma vida simples e humilde. Indo na padaria, coisa simples. Que eu nunca fazia. Tinha tudo que eu queria. Eu levava a minha matrícula e a menina ia para escola chorando, levando as minhas filhas para os colégios. Um frio danado no Paraná. A gente orando, vivendo. Uma vida simples e humilde. Sentado assim na mesa com as minhas filhas, eu chorava. Tudo que a gente fazia, eu chorava. Eu falei, gente, eu nunca vivi isso. Eu nunca fiz isso na minha vida de noite, ir pro culto, adorar o Senhor com os irmãos, evangelizar. Detalhe, isso durou 4 meses. 4 meses. Primeiro mês foi o casamento e o batismo. Aí ficamos fazendo a obra lá. Quando eu completei 4 meses, foi uma história rápida no Paraná. Minha cunhada me liga do Rio para o Paraná, dizendo que o advogado que eu saí, que eu estava com ele quando eu saí, foi lá na porta dela dizendo que eu fui sentenciado de novo a 17 anos. Por quê? Pelo meu passado. Caramba. Pelo meu passado. Aí que gerou aquele vídeo do Afro Reggae. Tá entendendo? Gente, é como o teto caiu. 4 meses apenas. Eu em liberdade. 4 meses que aconteceu tudo isso que eu relatei para vocês aqui. Largar o tráfico, largar a hierarquia, o comando, largar tudo, a chefia, e em liberdade. Fui para o Paraná, me casei, me batizei, graças a Deus. E aí a gente alegre, feliz, uma vida simples, humilde, congregando lá com esse Paulo Henrique. E eu comecei orando, jejuando, a gente buscava muito, jejuava muito. Quando completei 4 meses, minha irmã da Cheia me liga para lá dizendo que eu fui condenado ao tráfico de droga de novo. Artigo 12, tráfico de droga hediondo. Aí E aí eu falei, eu não quero ser mais traficante, eu não quero voltar para aquela vida, eu tenho convicção disso. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, só que eu não quero ser preso agora. Eu estou em liberdade depois de 9 anos, 4 meses apenas. Eu estou vivendo isso aqui com as minhas filhas, uma vida que eu nunca vivi. Minhas filhas nasceu dentro do presídio. Era a primeira vez que eu estava em liberdade com uma vida de casado, uma vida de pai, tá entendendo? Feliz demais, gente, alegre. E aconteceu isso. Eu falei, Chile, eu não estou preparado para ir me entregar agora e voltar para aquele mesmo lugar, Bangu 1 e Bangu 3, onde eu fiquei vários anos. Eu sabia que eu ia voltar para lá. Automaticamente eu ia me entregar lá e eles iam me retornar para o Rio. Pronto, aí começa a minha trajetória no Nordeste. A fuga. A fuga. Aí você fugiu pra cá. Aí eu fugi para cá. Peguei as minhas filhas, peguei a minha esposa, eu falei, olha, eu quero respirar um pouco. Uma hora eu vou me entregar, uma hora eu vou ser preso, mas eu quero respirar o ar da liberdade. Tá tão bom, tá tão gostoso, tá entendendo? Essa vida em família eu não vou voltar pro crime, eu falava, eu tinha convicção disso. Não vou voltar pra droga, não vou voltar para aquela escravidão, mas eu não quero voltar pro presídio agora. Eu sei que uma hora vai acontecer. Eu não vou me entregar. Aí pronto, pegamos um ônibus, fomos parar em Brasília, de Brasília fomos parar aqui. Quando eu chego aqui, minha sogra sabe da notícia, a mãe da minha esposa, quase desmaia. 17 anos, foi condenado de novo. Chegamos aqui, começamos uma história aqui no Nordeste. Foragido, escondido, andava, minha esposa, eu não tinha habilitação, minha esposa que dirigia, para todo lugar que a gente ia, ela que dirigia. Naquela época tinha muita manzoá. E eu passava para lá e para cá, mas a gente chorava, buscava, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Quais são os seus planos? E a gente só buscava, só orava o Senhor. Aí Deus, uma hora, Eduardo, começou a falar no meu coração que tá para acontecer. Tá para acontecer. Vou eu te retornar para aquele lugar.
Aí eu comecei a procurar alguns cultos aqui em Campina Grande. Vinha lá de Queimadas para Campina Grande, para ver Deus falar comigo. Eu não congregava ainda num lugar específico por causa disso. Era muita pergunta. Eu mentia muito, os outros faziam pergunta, aí aquilo me doía. Eu tinha que falar outras coisas, aí eu ficava mal, ia para casa, Chile, isso não tá certo. A nossa vida desse jeito não tá certo. E aí eu fui para alguns lugares e sem ninguém conhecer a minha vida começou a falar. Falar é mesmo profecia. Olha, meu filho, eu não te conheço, não sei qual é a tua vida, mas Deus manda te dizer assim: tô eu te levando lá para aquele lugar, por esse pouco tempo. Meu coração sabia onde era. Eu ia para outro lugar, Deus usava a mesma coisa. Outras pessoas sem conhecer a minha história e falavam: olha, tu vai passar por um processo difícil. Deus manda te dizer que o processo é difícil, mas ele vai estar no controle de todas as coisas. Deus vai te levar de novo para aquele lugar onde tu sabe. A profeta não sabia que lugar é esse. Eu, no meu coração, sabia. Shirley olhava para minha cara, eu olhava para dela. E quando a gente ia para casa, eu falava: Shirley, vamos aproveitar cada instante, cada momento que a polícia vai vir do Rio e me pegar. Ela: não vai não, Marco. Ninguém sabe que tu tá aqui não. Eu falei: vai me pegar. Eu sinto isso. E Deus está Agora, avisando, né? Deus está avisando. Deus está avisando. E dizendo que está no controle. E eu Glória a Deus. chorava, buscava, e eu falei: mais tarde, mais cedo, mais tarde vai acontecer. Quando eu completei 1 ano e 6 meses aqui na Paraíba, aconteceu justamente. Veio muito polícia do Rio. Aí me pegar ali no sítio lá onde a gente mora e cercaram Queimadas todinhas, cercaram tudo. E acabou que eu consegui sair, eu não queria me entregar. Eu não queria, ainda depois de 1 ano e 6 meses eu falava assim: rapaz, e era uma coisa no meu coração que agora não, e não sei quando, não sei o que, eu não tinha uma direção. Eu não tinha pastores para governar a minha vida ali, tá entendendo? E aí eu fui parar na casa, foi aí que eu conheci os irmãos, né? Nesse tempo, o Natanael, alguns irmãos já evangelizavam o meu sogro, que ele foi o primeiro a ser batizado ali. Então eu passei a visitar uma congregação, mas os irmãos iam lá na minha casa porque discipulavam o meu sogro. E eu comecei a pegar uma amizade com eles assim. Quando aconteceu essa situação, de quem eu lembrei? Natanael. Vou procurar meu irmão. Vou buscar o meu irmão. Meu irmão, daqui a pouco, começou a dar noticiário, tudo quanto é lugar aqui em Campina Grande. Traficante da Cidade de Deus foragido, um dos líderes da facção Comando Vermelho, Cezinha e tal, tá foragido. Isso foi jornal para tudo quanto é lado. JPB toda hora sai na minha foto, toda hora, porque eu vim para Campina Grande, eles não me pegaram. Quando eles chegaram na minha casa, eu não estava em casa. Aí não me pegaram, eu vim para cá assustado. Eu não sei qual era a intenção desse pessoal. E eu fui para a casa dos irmãos, fiquei uns 12 dias na casa de um determinado irmão. E ali os nossos 2 pastores amados, na época eram só os 2, Samuel e Beguinha, com muita graça, com muito amor, foram lá na casa desses irmãos e começou a me direcionar: tu tem que se entregar, tu tem que restaurar, restituir. Eu falei: não vou me entregar, você não sabe o que eu vou passar, o que me espera. O meu orgulho, né, de me apresentar, aquelas coisas, e eu não vou me entregar. Conclusão, conversa vai, conversa vem. Eu fiquei 12 dias na casa desse amado irmão. E aí chegou um período que eu não aguentei mais. E eu fui me apresentar de fato à justiça. Eu fui ali no fórum, me apresentei à justiça, sabendo o que me esperava, né? E voltei para o presídio, né? Aí Voltou para o Rio. Para o Rio. Fiquei na carceragem aqui, ali perto do batalhão ali da PM, aquela carceragem que hoje não existe mais, 1 semana. Dali me retornaram para o Rio. De fato, eu fui parar num presídio que eu fiquei vários anos, agora com uma história diferente. Não chegou mais lá o Cezinha da Cidade de Deus. Eu era conhecido como Pastor Marco César. Gente, aí é uma história incrível que aconteceu. Me mandaram para o presídio de segurança máxima Bangu 3, onde era muita chefia. Quando eu chego lá, os camaradas que eram chefes junto comigo outra hora, não acreditavam. Viram no jornal, eu fui sendo preso no Nordeste, não acreditava. Daqui a pouco, quando abre a porta do presídio, aí o agente penitenciário abre para quem entrar. Eu fui para uma galeria que eu já tinha ficado 7 anos. Só com bambambam. Quando chega lá, o pessoal olharam para mim assim: e ainda tá na igreja mesmo? Eu falei: graças a Deus. Tá firme mesmo? Eu falei: graças a Deus. Eduardo, começa ali uma trajetória tremenda. E eu pedindo força ao Senhor para ser testemunha do Senhor ali dentro daquele presídio. Eles viram coisa diferente. Eu fiquei 6 meses nesse presídio. Desse presídio, eu fui transferido para outro presídio.
Aí já começa o milagre do Senhor, porque eu fui para um presídio que a minha sentença era 17 anos. Nessa agora, eu fui sentenciado a 17 anos, não mais como bandido. Lá, lembra do Paraná, né? Foi pelo meu passado, pela minha história, um processo antigo que eles acharam que ia botar para frente justamente naquele momento. Entendendo? E aí, eu fui para um outro presídio. Quando eu chego nesse presídio tem uma galeria, 2 galerias com 100 e poucos crentes, irmãos. Esses crentes estavam sofrendo muito, 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 muito. Humilhação. Os presidiários mesmo. Achava que crente vacilou, joga para a galeria dos crentes e batia, humilhava, esculachava. Eu chego nessa galeria. Gente, eu chego e querendo ou não, ainda tinha um respeito por mim e pelo meu passado. Até hoje tem gente que não acredita que eu me converti. Então acha que eu ainda tenho alguma influência, que eu ganho alguma coisa, que eu ainda mando em alguma coisa. Tem muita gente que ainda acha, né? Aí eu chego nesse presídio e aí os crentes estão sendo humilhados, a igreja toda desorganizada. Aí o Senhor dá uma graça ali, começa, pelo meu nome do passado, começa a adquirir um respeito. E eu falei, comecei a chamar a chefia, não da igreja, da bandidagem mesmo. Falei, cara, o que está acontecendo aqui está tudo errado. A liderança. De liderança. Vocês têm que respeitar os irmãos. Não, mas esses irmãos vacilam, isso e aquilo. Gente, aí eles começaram... Eu comecei a olhar daqui, dali, o que estava de errado na igreja. Só sei que Deus veio com uma graça. Eu entendi que tudo que estava acontecendo é o que diz Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados... daquele que ama a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, eu comecei a entender que Deus é lindo, até no agir dele, para me levar para esse presídio. Eu começo pela misericórdia, junto com outro pastor, a botar uma organização dentro da igreja. Aí já me botaram como pastor. Eu chamei a rapaziada da bandidagem, que comandava o presídio. Eu falei, olha, tudo que acontecer aqui agora, vocês me chamam. Porque eles me conheciam quando eu era bandido do passado. Até a rapaziada que estava ali. Então eu falei, qualquer coisa, não faz mais isso não, você chega ali humilhando os crentes, batendo nos crentes, os crentes aqui não tem voz, tem medo de pregar, tem medo de evangelizar, dentro do presídio, tudo acuado, tudo. Falei, não faz mais isso não. Chamei os irmãos, fiz uma reunião com ele, eu falei, vamos pregar, vamos jejuar, vamos orar. Tá entendendo? A igreja vai ter que ser organizada agora. Enfim, começamos a botar ordem ali naquela situação. A igreja passou a ter respeito. Aí tudo que eles faziam agora mandava chamar o pastor Marcos César, não faz mais, não bate mais nos irmãos. Era uma humilhação, né? Aí começou a acontecer uma restauração, comecei a jejuar com os irmãos, chamando ele para pregar, vamos pela galeria e vamos botar respeito. Vocês não são respeitados porque fica crente usando droga, crente vacilando, tá entendendo? Dentro do presídio um monte de coisas erradas. Enfim, aí organizou, teve uma paz na situação. Teve um detalhe que eu até estava falando pro Beguinha, a gente foi fazer uma viagem para Barbalha, e conversa vai, conversa vem no carro, tinha uma sigla do Comando Vermelho, que todas as reuniões dentro do presídio, tinha um antigo chefão do Comando Vermelho, que o nome dele era Rogério Lengluber. E a sigla do Comando Vermelho é Paz, Justiça, Liberdade, CVRL. E sempre quando tinha uma reunião dentro do presídio, tinha que bater uma certa continência. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobrou diante dos deuses ali? Gente, olha só a guerra que eu comprei dentro do presídio. Tinha que bater uma continência e gritar paz, justiça e liberdade, CVRL. Fazia assim mesmo. E igual Machá, pro Comando Vermelho. Mas agora eu sou crente. Eu fui olhando os crentes fazendo isso, eu falei, irmãos, isso está errado. Nós, como servo de Deus, a gente não pode reverenciar uma pessoa que já morreu e gritar Comando Vermelho. Eu fui chefe do Comando Vermelho, mas eu não sou mais Comando Vermelho. Eu estou dentro de um presídio do Comando Vermelho, mas eu não tenho mais, eu não pertenço mais a essa facção. Respeito, eu tenho que estar ali. Gente, e aí? Eu falei assim, e o outro pastor, pastor Amaral, a gente vai ter que tirar isso. A gente não vai bater mais continência e nem dizer mais PJL, CVRL. Ele, que isso, Marcos César? Tu não sabe o que tu tá falando? Esse cara vai bater na gente. Eu falei, não, a gente vai orar, buscar do Senhor. Isso não pode acontecer em servo de Deus, dentro do presídio. Tinha que respeitar as ordenanças. Isso era uma regra da facção. Quando eu tinha uma carta que era lida de outro comando, de outro presídio, isso era o nome citado de circular. Tinha que ler para todo mundo tomar ciência do que está acontecendo em outros lugares.
Aí tinha que bater palma e gritar isso aí. Eu falei, não, a gente não vai fazer isso. Não, mas pastor, a gente não vai fazer isso. Vamos lá falar com os camaradas e vamos fazer a reunião aqui que a igreja não pode fazer isso. A igreja não pode se dobrar a facção. Gente, fui lá falar com o pessoal. Não, pastor, não pode, daqui e dali. Eu falei, mas irmão, não pode, que a gente é servo de Deus, isso e aquilo. Não, mas vocês tá dentro do presídio, mas e eu tentando explicar daqui e dali. Eu sabia que eu ia arrumar guerra, eu sabia que eu poderia até apanhar. Gente, mas o senhor é lindo, entrou com providência, conversa vai, conversa vem, vocês vão bater a continência. Eu falei, a gente não vai. Vocês vão, a gente não vai. Liga para a hierarquia maior, para outro presídio. Bom, pode ligar para lá e me chamar que eu vou falar com o pessoal de lá e a gente não vai, não. Vocês também têm que respeitar. Só sei que deu de muita luta. Tá bom, pastor Marcos, vocês não vão bater continência, não, gente. Aí os irmãos, a igreja toda aqui já tinha medo. Aí acharam assim, batalha ganha, graças a Deus não vamos. Conclusão, gente. No período dessa história, me vai uma juíza lá. Se vocês quiserem me cortar, pode. Não, pode ir. Me vai uma juíza levando um projeto chamado Projeto Grão. Uma juíza legal demais. Essa juíza foi, partiu, né? A gente vai chegar lá. Ela não me conhece, só sei que eu conhecia pelo nome. Porque a comarca que ela trabalhava é Jacarepaguá. Cidade de Deus é no bairro de Jacarepaguá. Cante Gardenia Azul, Barra da Tijuca, Taquara, Curicica, tudo isso é dentro de Jacarepaguá, onde Cidade de Deus também é. Então tem um fórum no bairro chamado Cutaquara, onde todos os crimes dessa jurisdição vai para esse fórum, para essa comarca, e esses juízes condenam o pessoal da Cidade de Deus. Essa juíza me vai lá no presídio, procurando um presídio para fazer um projeto, porque dizendo ela depois que fez uma promessa, ela foi curada de uma situação e não queria mais condenar ninguém. Queria ajudar para ressocializar. Ela fez um projeto que existe até hoje chamado Projeto Grão, muito bacana. E para ajudar presos que querem sair da criminalidade quando sai do presídio, não tem, né, discriminado, não tem trabalho, essas coisas. Enfim, ela foi procurar um presídio. Qual foi o presídio que Deus levou ela por achar que lá era um presídio que tinha muito preso e da sentença menor? Não era nem para mim estar ali. Já foi um milagre, porque a minha sentença era 17 anos, esse presídio só poderia ficar interno de 10 anos para baixo. O senhor, quem sei que aconteceu, que me levou para lá por um pedido de uns pessoal, né? E aí, essa mulher vai nesse presídio, sem saber que eu estou ali, para levar, porque o diretor desse presídio era cristão. E mandaram ela ir procurar o diretor desse sistema. Ela foi lá e conversando com ele dizendo para mim depois, ele falou assim, olha, sabia que ele era de Jacarepaguá? Falou assim, sabe quem está aí dentro? É o Cezinha da Cidade de Deus. Ela o quê? O Cezinha lá da Cidade de Deus? Tá aí. E sabia que ele é um pastor? Ela o quê? Pastor? Não acredito não. Pastor, Cezinha não é mais bandido, não é mais... Não, ele não se regenerou, ele é um pastor, tá aí dentro, fazendo um trabalho lindo dentro desse presídio aí, gente. E era uma coisa assim, incrível, e ela foi levar um projeto de ressocialização. Essa mulher me manda, junto com esse diretor, me chamar no gabinete para me conhecer quem é o Cezinha da Cidade de Deus, que ela só ouvia falar. Quando eu chego lá, eu enxergo um pastor, Cezinha, pequenininho. Ela, tu que é o Cezinha? Ela, sou eu mesmo. Ela, gente, ouvi falar muito de você. Ela é juíza, né? Condenava todo mundo da minha área. E aí, ela ouvi falar muito de você, homem perigosíssimo. Eu falei, Excelência, agora eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo e tal. Vou explicar ali, ela não entendia a gente, ela ficou impactada, boa. Eduardo, essa mulher, sem eu saber de nela, ela começou a sarquear o meu processo. Ela foi, encaixou. Ela entendeu que o projeto religioso fazia parte do projeto dela, de ressocialização, por causa dos crentes estar se ressocializando. Ela ficou encantada. Levei ela dentro da igreja, ela foi lá dentro do presídio, com segurança, claro, com um montão de gente, levou um monte de atores na época lá da Globo, tal de Minotauro, que é 2 irmãos do MMA, ela levou que luta, já está aposentado, 2 irmãos, né? Ela levou esse camarada lá para luta de boxe, levou um monte de projeto. E ela se encantou com o projeto lá da igreja, só que era espiritual. Gente, ela ficou encantada com a minha vida, com a minha história. Ela não estou acreditando ainda. Ela foi, sem eu saber, pegou meu nome, e isso eu estava 1 ano e pouco preso.
nesse período que eu me apresentei aqui, e a minha sentença é 17 anos. Sim. Na verdade, era para mim estar cumprindo até hoje, esse exato momento. Isso já tem 15 anos, 16 anos. Ela pegou meu processo, sarqueou tudo e depois voltou lá e mandou me chamar de novo. Falou assim, olha, Cezinha, me chamar Cezinha. Eu vi o teu processo, sem a tua autorização. O teu processo vai ser julgado novamente. Segunda instância, vai ser julgado. O doutor Ciro Darlan falou o nome do desembargador e tal, que ia julgar o meu caso. Olha, tem uma esperança. Fala para ele que escreve uma carta, ela me orientando, escreve uma carta em punho. Diz qual foi toda a tua história, fala a verdade e fala que você está dentro do presídio, que você é um pastor, que você trabalha, tem cooperado para a ressocialização de preso, está ajudando e tal, e fala que eu estou te acompanhando. Gente, eu fiz essa carta. Essa carta demorou um mês, chegou na mão do doutor Ciro Darlan. Depois de um mês, 1 ano e pouco que eu estou preso. Numa sentença de 17 anos, eu já estava fazendo as contas, que eu ia sair quase 60 anos do presídio e tal. Gente... E essa carta chegou, com 1 mês e pouco mandaram me chamar. E aí eu já completei 2 anos. Mandaram me chamar lá no fórum da cidade, fórum da capital. Quando eu chego lá, o doutor Ciro Darlan, um desembargador, com outros desembargadores, aí falou assim, você, Cezinha da Cidade de Deus, tu sabe da tua história, né? Eu falei, sim. Tu tem noção da gravidade que você gerou ao Rio de Janeiro? Eu falei, tenho. Você sabe que tu é um preso, um bandido de alta periculosidade na facção. Eu falei, tem. Começou a falar, dando um sermão dele. Tu conhece a doutora Thelma Fraga da onde? Eu falei, eu conheci ela no presídio. Né? Ela foi lá fazer um projeto, levou ela, me conheceu lá. E aí, eu sou um pastor hoje lá, não sou mais essa influência que você está entendendo. E ela gostou do projeto, né? E foi lá que eu conheci ela. Aí ele olhou assim, falou para mim assim, tá vendo esses homens aqui? Eu falo, eu recebi tua carta. Aí meu coração já acelerou. Ele tá vendo esses homens aqui? Porque o meu processo que eu estava, não era só eu, era quase 40 homens de alta periculosidade. Se acontecesse alguma coisa comigo, ou mais cadeia, ou absolvição, teria pela lei que se estender para todo mundo. Olha, aí só que por causa de mim ele falou assim, olha, tu sabe que no teu processo está um monte de preso de alta periculosidade. E é de alta periculosidade mesmo. Não digo o nome, mas é. Tudo meus parceiros e outros de outra comunidade e tal, fizeram um dossiê, botaram tudo isso e deram essa condenação. Aí ele falou assim, olha, peguei tua carta, vi o teu processo e a gente não sabe o que fazer. Mas eu sabia que era Deus. Ele falou assim, mas a gente chegou a uma conclusão, a gente acreditou em você e vamos te dar uma oportunidade. Você está sendo absolvido nesse exato momento. Nossa. Gente, 2 anos. Eu abaixei a cabeça assim, comecei a chorar. Ele falou assim, por causa de você, a gente está sendo obrigado a absolver quase 40 traficantes do Rio de Janeiro, conhecidos de alta periculosidade, por causa de você. Eu falei, ele deu a pessoa, não tinha o que falar. Aí eu falei, excelência, o senhor não vai se arrepender da minha história. Ele falou assim, olha, você tem uma dívida com a gente. Esses traficantes que você, dizendo que teu Deus te mudou, te salvou, você vai ter que fazer com que mude a vida deles também. Eu falei, excelência, eu não tenho esse poder. Eu posso pregar para eles como o evangelho me alcançou um dia. Eu não sei o que vai acontecer, mas agora eu digo por mim, vocês vão ter relatório da minha vida lá, fora lá. Vocês não vão se arrepender. Chorando assim, diante de 6 desembargadores numa sala grande, ele me olhando assim, numa mesa enorme, e eu chorando, meu coração acelerado. Eu falei, liberdade de novo, depois de 2 anos, Eduardo, que alegria, que felicidade. Quando eu cheguei no presídio, me levaram para lá, depois de 3 dias, meu alvará chegou. Foi aonde um projeto Afro Regre, que tem muito conhecido no Rio, por que eles fizeram essa filmagem? Já viu aquela Liberdade Cezinha? Tu bota no YouTube e depois tu vê assim, Liberdade Cezinha da CDD. Eles ia fazer uma matéria comigo dentro do presídio. Se era possível um chefão do Comando Vermelho se ressocializar. Aí quem eles pensaram? Cezinha, tem um chefão muito conhecido que largou tudo, mas essa matéria, eles pegaram autorização com o diretor, tudo tem que ser autorizado, marcar um dia, é certo, não pode entrar assim qualquer um, para fazer uma entrevista comigo dentro do presídio. Ninguém sabia que eu ia ganhar liberdade nem nada. O diretor autorizou, marcaram o dia para a semana que vem, tudo marcado. Aí pronto, nesse intervalo dessa semana foi onde eu fui no presídio,
Eu fui absolvido. 3 dias depois o meu alvará chegou. Calhou de acontecer no dia da entrevista do AfroReg. Gente, aí o pastor, os caras chegaram com câmera, tudo para filmar, para marcar um lugar para mim fazer uma entrevista do ex-traficante e tal. E aí o diretor falou, cara, o Cezinha ganhou a liberdade, ele tá aí dentro, tá esperando o alvará dele aí, já 3 dias. Aí eles perguntando, a gente pode fazer uma matéria então, uma cobertura? Aí fizeram uma cobertura comigo, né? O portão do presídio se abrindo, eu dando uma entrevista lá dentro ainda. Não sai daqui mais como um traficante, é legal, depois tá no YouTube. Sai daqui como uma nova criatura e tal. Aí o portão se abriu, eles lá fora já outra equipe filmando, minhas filhas pequenininhas, minha mãe vindo me abraçar, me beijar, chorando ali. Agora eu já saio totalmente, né, livre, gente. Uma alegria, os pastores aguardando lá fora. E aí eles foram comigo até a comunidade, fazendo a matéria no carro atrás e eu mostrando o alvará. E eu desejei ir lá num fórum agradecer o Dr. Ciro Darlan. Eles foram comigo, tá tudo isso nessa gravação. Eu abraçando a ele, agradecendo pelaquela oportunidade, já em liberdade E pronto, fui na comunidade, eles foram lá, depois de 14 anos. Aí eu volto à história, quando eu falei que eu não, naquele início, eu falei que eu não queria ir na Cidade de Deus. Aí agora, dessa vez, eu fui. Depois de 14 anos, eu entrei na Cidade de Deus. No lugar que eu comandava, tá entendendo? Foi nesse processo todo que eu fui para o Paraná, voltei para o Nordeste, dali me apresentei, fui preso. Aí pronto, aí agora eu fui ali na Cidade de Deus depois de vários anos, eu entrando ali, e eles filmando tudo. E eu falando assim na filmagem, não piso aqui depois de tantos anos. Então foi uma alegria danada. Foi uma alegria imensa, cara. E aí, a partir dali, pronto. Eu fiquei 11 meses ainda na Cidade de Deus, morando ali mesmo, pregando, ali mesmo. Passando um processo. O senhor permitiu que eu ficasse, Eduardo, há 11 meses. Por questão de processo, eu tinha algumas obras lá que eu tinha que fazer, a casa que a gente morava, eu fiz uma obra em cima, até porque questão de aluguel, hoje o meu sustento é esse, né? A casa que eu morava, eu fiz uma obra, fiz 2 em cima. Então, nesse processo, eu tinha que ficar na comunidade para guardar ali. Gente, foi uma peleja. Imagina. Pessoal perturbando, pessoas que trabalhavam para mim outra hora. Imagine assim, o diabo querendo fazer de tudo para me fazer sair da graça. Volta, oferecendo isso e aquilo. Eu dentro da Cidade de Deus. Fiquei 11 meses dentro da Cidade de Deus, lugar que eu comandei. Mas foi bom. Foi bom para o Senhor me permitir ver tudo aquilo ali. Aí eu pregava, da onde eu saí. Pregava, ia para a igreja, pregava para os irmãos, fazia culto ao ar livre, tá entendendo? E aí pregava ali. Depois desses 11 meses foi quando eu voltei com a Chile de vez para cá, para o Nordeste. E estamos aqui já 12 anos, 13 anos por aí. Já desse período para cá direto. E quase todo ano eu vou ao Rio para falar do amor de Jesus, testemunhar das maravilhas do Senhor. Que entendeu? transformação. Que Que história história linda, né? maravilhosa. Com 2 filhas lindas, são lindas as filhas dele. Que é esse aí, cara. Nova vida. Nova vida. Emocionante. Então é isso. Uma palavra que me identifica muito está em Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quando Jesus vai ali, atravessa o mar da Galileia, né, e liberta aquele endemoniado de Gadareno. Sim. Uma legião de demônios, né, liberta ali por amor e misericórdia. Eu me identifico muito com aquilo ali, que a minha vida era assim, possesso, endemoniado, né, muita ruindade, muita perversidade. A gente vê a intervenção do Senhor. E quando o Senhor liberta ele, versículo 15, diz assim: foram ter com Jesus e viram o que era endemoniado sentado, vestido, e no seu perfeito juízo e temeram. Viram aquele cara com juízo, né? Vestido, talvez nu, ele andava, representava o pecado. Agora vê ele sentado, conversando com o mestre, vestido, e no seu perfeito juízo. Aí temeram. Aí no versículo abaixo vai falando, né, que Jesus entra num barco com os discípulos para voltar de novo para o outro lado, para onde ele tinha vindo, e aquele cara, com certeza, pede, deixa eu ir contigo, insiste. Aí Jesus fala assim, não, vai para os teus, para a tua cidade, Decápolis, da cidade, e anuncia para ele o que eu fiz na tua vida. Isso é lindo, me encanta. Quando fala os teus, é a família. A gente vê que, imagina que aquele camarada estava ali há anos. A palavra fala que ele estava no cemitério, se rasgando com telha, e nem as correntes poderiam prender ele, as pessoas davam a volta para passar. A história dele não era boa. Medo, pânico é o que ele gerava naquele lugar ali, né? E agora entra aquele cara, imagina, Eduardo.
Salvou ali aquela no seu cidade, perfeito né? juízo, né? Vestido. Claro que alguns condenaram, outros falaram, é ele, parece, mas está estranho, está diferente, né? Mas ele entra. Segundo a ordenança do Senhor, Jesus falou, vai para os seus, família, para a sua cidade, né? Deixa a vizinhança ver o que eu fiz na tua vida. A palavra termina dizendo que todos se maravilharam, né? Então, assim, eu vejo muito isso em restauração. Quando fala de Lucas 19, quando Zaqueu ele tem um encontro com o Senhor, e ele, de livre e espontânea vontade, ele decide, se eu tenho defraudado, eu quero devolver 4 vezes mais. Ele vai na cidade ali restaurando, isso se chama restauração. Eu tinha essa necessidade, né? Eu era um cara muito egoísta. Quando eu não vi o lado da minha mãe chorando, a perca de uma filha lá na frente, lá atrás, depois do meu irmão, meu irmão, era muito sofrimento. E aí eu me torno o líder da comunidade, mas era muito sofrimento. Minha mãe, minhas irmãs, minha família. E aí depois vinha minha esposa já com os filhos. Então eu sabia que era eu que tinha que romper aquilo ali. Né? Então hoje eu prego, quando eu vou no Rio, eu falo para os camaradas, a gente tem uma tendência de ser muito egoísta e orgulhoso. O meu eu, no centro da história, muito dinheiro, muito poder. Então eu sabia que para romper aquilo ali tinha que ter uma renúncia da minha parte. Evangelho de Marcos 8, 34 e 35. Quando Jesus fala, reunindo Jesus e seus discípulos e a multidão lhe disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder por causa de mim do Evangelho, salvar-la. É uma atitude, é uma decisão. É negar-se a si mesmo. Não é fácil, gente. Negar o que eu tinha, negar muito dinheiro, muita fama. Assim, no Rio de Janeiro a história é raro. Não estou dizendo isso para minha prepotência, para minha soberba, que eu desço se eu cresça. Graças a Deus, se não fosse a misericórdia dele, eu já estaria morto, destinado ao inferno. Então, assim, mas a história de alguém que era líder. A gente vê muitas histórias, mas de um líder é raro. Porque é difícil demais alguém renunciar a essa ali. E permanecer vivo, né? E permanecer vivo. Então, assim, mas foi o Senhor. Ele falou, negue-se a si mesmo, pô, toma a sua cruz e segue-me. Quer salvar a sua vida? Eu quero. Então, renuncia a ela. Perde ela, quero ver. Então, tinha que haver uma renúncia. Quando eu olho para minha família, minha esposa, meus filhos, eu falo assim, olha, eu tenho que romper isso. Porque eu não quero ver amanhã ou depois as minhas filhas na mão de um traficante, como foi a minha esposa. Minha esposa conheci ela com 14 anos. Ela fez a mãe dela e o pai dela sofrer muito. Imagina, uma menina de 14, 15 anos na mão de um traficante. É peso. Demais. Sofrimento. Tanto para o lado da família da minha esposa, que era uma adolescente na época, como do lado da minha família. Uma criança, Uma né? criança, Uma criança. Eduardo. Então, assim, quando eu larguei tudo isso, foi uma alegria para a minha família, foi uma alegria para o lado da minha esposa, né, dos seus pais. Hoje eu me dou super bem com meu sogro e minha sogra, né? Então, assim, é necessário renunciar. Eu era muito egoísta, eu era muito prepotente, muito ignorante. Era uma ação do Espírito Santo mesmo. Tem que acontecer, porque não é fácil. Valeu a pena? Muito. Aquele que está em Cristo, nova criatura viu, pessoal? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17. Que bênção, que história, né? Foi um Paulo, né? Foi um Paulo dentro da prisão. Foi maravilhoso. E para quem está te assistindo agora, para a gente finalizando esse momento maravilhoso, o que você pode deixar de mensagem para quem está te ouvindo, que está numa situação Além de complicada? tudo que você já deixou, né? Mais uma, assim, para finalizar, em poucas palavras, olhando para aquela câmera ali. Dizendo assim, essa palavra que eu acabei de falar agora, né, de Marcos, de renúncia, né, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas a palavra fala assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Né? Então a gente precisa renunciar ao nosso eu, ao nosso ego, saber aqui, sim, que a história não está em mim, não vai se resumir em mim. Por detrás de um filho drogado, está uma mãe que sofre, uma avó, filhos, né? Sua esposa. Então, precisamos pensar em tudo isso. Precisamos pensar em tudo isso, saber que há pessoas sofrendo através das nossas atitudes, dos nossos egoísmos. Então, para que se iniciasse uma história nova na minha vida, na minha família, eu precisava tomar decisões, que não foram fáceis. Acabei de contar aqui decisões essa que me levou a voltar para o presídio. Né? Naquele período eu poderia voltar atrás, mas eu sabia que eu teria que ir até o final.
onde outras histórias iriam também mudar através daquela atitude. Então, pessoal, faça isso, né? O Senhor é maravilhoso, né? Ele nos dá poder para vencer o mal, vencer o pecado. E é isso. Eu deixo de lição aí. Bote na cabeça que é possível. Para um ex-traficante, por um ex-camarada que tinha tudo nas suas mãos, mas não tinha paz, não tinha alegria, não poderia deitar com a sua cabeça no travesseiro em paz. Hoje a vida é outra, né? Hoje eu tenho uma família, luto para ser um bom marido, um bom pai, e creia que é possível, viu, mãe? Creia que é possível uma transformação do teu filho, viu, filho? Creia que é possível uma transformação na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Lindo, né? Foi lindo. Muito obrigada por dividir com a gente, né? Por ter aceitado o nosso convite, principalmente o convite da Eduarda. E que Deus continue te abençoando. Sim. Não é? Hoje, lembrei só da carteira de motorista. Hoje já tem sua carteira de motorista? Hoje eu tenho minha carteira de motorista. Hoje não dependo nada da minha esposa. Eu sou limpa em Jesus. Graças sou livre, a Deus. né? Eu agradeço também a você, Paula, Eduarda, por essa oportunidade aí, que talvez essa história aí alcance outros lares, outra família, sabendo que é possível. Que tudo o que aconteceu aqui, eu glorifico o nome do Senhor. Amém. Ele, a esperança, né? Nós temos esperança no Senhor. Há esperança para aquele drogado, há esperança para qualquer doença mental, há esperança para qualquer situação. Sim. Né? Jesus é o Senhor dos senhores, Ele Amém. pode tudo. Né? Ele é nós nossa cremos, esperança. né? Pois é. Amém. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Bem emocionante. Espero que vocês tenham gostado, porque nós gostamos muito. Bastante. Então, compartilha, né? Se você conhece alguém que está numa situação complicada, que precisa de esperança, que precisa de força, de transformação, que precisa de um milagre na vida, né? Então, compartilha, vai lá, nos segue também nas redes sociais, ativa, né, Duda? Ativa o sininho. Ativa o sininho, Pois é. mande pautas pra gente. E é isso, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí, tchau, tchau. Tchau.